Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de AZ, o seu programa semanal, e hoje temos o prazer de receber aqui para falar um pouco sobre a arte, Suzana Martins, que vai discorrer um pouco sobre arte fora do hype, quem sustenta a arte independente. Vivemos em um país que consome arte todos os dias, mas raramente sustenta quem a produz. Hoje, o Papo de AZ vai falar sobre a arte que existe fora do hype, fora do mercado tradicional, mas que insiste em existir. Suzana é poeta, jornalista, design, tem um podcast Expresso Poesia, autora do livro Inversos, artista publicada por editora independente. Suzana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Uma boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu, assim, agradeço demais o convite. E foi, estava te ouvindo descrever, eu falei, nossa, realmente, a gente pensar em arte, né? E aí você começar a pensar sobre o que é arte, a artista independente, aí você foi descrevendo, eu falei, nossa, é tudo, é isso mesmo, arte independente e artista independente. É o meu nome é Suzana Martins. Sou artista independente, ator independente. E por muito tempo eu não assumia a minha identidade de escritora, né? Eu falava, sou aspirante a escritora, sou aspirante a poeta. E hoje eu assumo essa identidade no que ser artista independente nesse país, né, é um ato de resistência diária e assumo essa identidade de resistência ali no meio desse hype todo cheio, todo publicado, cheio de lançamentos diários, com livros todos os dias aí sendo lançados no mercado. E assumo essa identidade independente, respirando arte dentro desses álbuns fala todos os dias. Suzana, desde já eu agradeço a sua presença aqui. Tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser muito proveitoso e muito informativo para os nossos ouvintes. Eu sempre costumo dizer que aqui é um espaço aberto para trazer temas que realmente importam para a sociedade. E eu queria ouvir de você, Suzana, como quando você se apresenta como escritora, poeta, como as pessoas reagem? É engraçado que a primeira pergunta que vem é: quantos livros você já publicou? Então, você já tem algum livro publicado? Onde vende? Onde compra? É como se fosse como um repórter, né? Onde vivem, onde que comem. E a pergunta que eu sempre escuto é essa, né? Quantos livros você já tem publicado? Quantos, onde eu posso encontrar? Tá na Amazon? Tá em que site? Sempre tem aquela pergunta básica, né? E aí eu sempre respondo. Tenho as minhas publicações, tenho livros e você pode adquirir comigo. Ah, então você não é escritora ainda, né? Você só está começando. Não, eu sou escritora já há bastante tempo. Ah, mas você não tem nada lançado assim por uma editora grande? É sempre essa mesma pergunta. É muito engraçado ou irônico, né? Na realidade, nem engraçado, é irônico a gente pensar que para você ser um escritor para a sociedade, você precisa ter um livro ali para ele pegar, abrir e ler. E a gente consome livro todos os dias, um material de leitura todos os dias, e esquece que não precisa ser 100% uma publicação que vem desses grandes nomes aí, né? Então, a pergunta que eu mais escuto é: qual editora? Que livro? Está em algum site? Se está em algum site Y, é sempre. Você não é escritora, então só tem. Ah, eu tenho 3 livros. Nossa, mas onde eu posso comprar? Em que site? Você pode comprar diretamente comigo. Ah, mas não tem nenhum outro lugar? É o mesmo diálogo sempre com todos, todos, todos. Então, Suzana, a gente sabe dessa luta diária que
o artista independente, né, produzir arte no país independente enfrenta. Mas assim, como você enxerga isso no dia a dia? Além do pessoal não querer encontrar seu livro nas grandes editoras ou nos grandes sites. Como funciona como você leva a arte para ser reconhecida? A gente artistas independentes se encontram, né? Seja presencialmente, seja na internet. E por muito. A gente vem numa crescente de que para você ser realmente artista, sempre existiu na realidade, né? Aí eu vou buscar um pouquinho nesses primórdios, que sempre existiu algo que rotular você de artista, né? Ah, você é artista se você atua, se você aparece numa novela X. Você. Ah, mas eu faço arte, teatro, eu faço teatro aqui na minha cidade, no meu bairro. Ah, mas então você não é. A nossa elite, a nossa sociedade rotula onde você deve andar, onde você deve estar. E aí, quando você assume uma identidade artística ou uma identidade de artista e que não vai de encontro aos padrões, aí você é muito questionado assim, todos os dias. Eu acredito que muitos artistas, muitas pessoas que conhecem um amigo que é artista, falam assim: ah, mas será que ele é artista? Não lembro de ter visto nenhum material dele ali. Então, esse desencontro com e essa ruptura com que a elite prega, com que essa sociedade rotula de ser arte, a gente tem que enfrentar todos os dias. Ser artista independente é um ato de resistência, né? E quando você fala assim: ah, compra um livro, nossa, mas você tem um livro em mãos aqui agora? Tenho. Você pode, ah, mas esse livro não vale. E eu vou até puxar um pouco da minha tardinha aqui, né? É uma artista, é uma editora independente que é um livro artesanal. A gente foge dos padrões do que se é considerado livro. Isso é uma programa artístico, inteiramente artístico. Você tem uma publicação impressa, né? E um estilo de diagramação diferente. Só que, para todo um livro, eu vou até fazer um jamadrão, se lembra, não? Que é a minha leitura atual. Um livro é isso aqui. Ah, é um livro padrãozão, fechadinho, manda ter uma grossura, brincadeira e tal. Isso foi considerado livro, é considerado livro. Mas também é a mesma dinâmica que você tem que ouvir e falar: mas você já leu isso aqui para você saber se é que tipo de leitura que gosta ou não? E aí acaba abrindo leque para essa grande discussão do que você é ou não artista, isso é ou não arte, isso é ou não literatura, o que nós consumimos hoje de literatura digital também pode ser considerado ou não. Então, uma autor independente acaba meio que brigando. E aí, quando a gente fala de produto independente, a gente quer parar da cultura, porque o livro também, esse tipo de livro também é um livro artístico. E as pessoas, quando. Quem gosta mesmo de arte, independente do que quem gosta de ler, independente do que é padrão ou não, a gente acaba escolhendo pelo conteúdo e não só pela estética em si, né? Quando você é um artista, todo artista no nosso país, a gente sabe que vive é resistência e outra coisa, né? Principalmente quando a gente fala de cultura.
porque segrega também a nossa cultura, o que é arte, e quando você rompe todos esses padrões dentro dessa sociedade e dita o que pode ou não ser consumido, o que pode ou não ser artístico, o que pode ou não ser literatura, a gente quebra muitos paradigmas e abraça por essência, porque quando as artes começam, a arte começou a nascer, quando os autores começaram a escrever, era muito mais do que um livro de romance, era muito mais do que um livro de poesia. Você tinha muita informação política implícita em cada verso, em cada frase. E a gente ser artista, ser independente, não ir no hype do momento, não ir no hype, não ir contra, a favor desses padrões, quebrar, romper, realmente levar a arte na sua essência, na pureza dela. Suzana, hoje a gente vive uma época que você trouxe isso logo no início da sua fala, que ter seguidores, ter o hyper, né, é sinônimo de ser reconhecido. A gente sabe que as redes sociais estão moldando o jeito das pessoas consumir informação, adquirir conhecimento. O que define Suzana artisticamente? Eu gosto de pensar muito em poesia. E aí, quando a pessoa fala, quando eu falo poesia, a gente já pensa logo em sentimento, um sentimento mais romantizado, né? Mas a minha poesia é muito tempo, ela foi uma poesia muito mais marginal, e rompia esses protocolos. A experiência, a estrutura poética, ela existe, mas não já é mais crítico. Eu falo que assim, nós mulheres somos a nossa resistência política. E não de poesia sem pensar em política. Muitos vão falar, mas vai militar, a minha poesia milita. Porque a arte, ela existe para você ser informado também. Ela é um apaziguador, ela é algo que você se desacelera, mas ela é algo também que protesta, que investiga. E como artista independente, como poeta independente, eu não posso deixar algo mais forte, deixar algo mais doce, delicado, em muitos versos, mas não seria Suzana Martins se não tivesse algo explícito ali sobre a minha existência, sobre a minha existência. Então, o que define muito disso é o meu ato político de escrever. E pensando na internet, eu vou trazer um pouco disso para o nosso papo. Eu vou falar não da idade, mas enfim, lá em 2009, quando eu comecei mesmo a publicar, 2008, quando eu comecei a publicar em blog, não falava nem em rede social, não falava nada disso, eu comecei a publicar em blog porque eu sentia a necessidade da minha escrita ser vista. Porque quando eu comecei a escrever, e aí antes mesmo de publicar, de colocar no mundo, a gente fala de parir as palavras, eu pensava muito nisso. Por que as pessoas não leiam o que eu quero sentir, o que eu quero transmitir? E o que eu escrevo também tem da minha vivência. Então eu comecei a publicar, conheci outros artistas independentes, inclusive a minha editora, eu conheci por meio de um blog. A gente começou a trocar essas experiências de escrita por meio de blog e tantos outros artistas. E hoje, com as redes sociais, ficou muito mais fácil, né? E são pessoas também que
Eu olhava como escritores e eu não me via nesse aspecto de escritor. Eu estava aspirando ali a ser escritora, mas todos já me consideravam. E isso foi muito importante para essa construção dessa pessoa, Suzana, porque a escrita era muito sentimental, e aí a partir dessa vivência, dessa indignação, mas por que eu não sou considerada escritora? Por que aquela pessoa que eu leio no blog, que escreve tão bem, que me inspira, não pode ser considerada escritora, porque ela não tem um livro publicado por uma editora tal? Então, isso foi dando combustível para a minha escrita. Então, eu posso dizer que, além do sentimentalismo, das minhas sentimentalidades para prazer vários amores, há também muito de uma existência política em cada vez. Suzana, eu tive o prazer de conversar com a escritora, com a poetisa, há uns 2, 3 meses atrás, e eu perguntei para ela se a poesia nasce mais na dor. Vou fazer essa mesma pergunta para você. Olha, nasce muito na dor também. Nasce muito na alegria, mas eu vejo que pelo menos eu sinto, que a poesia é quando rasgada, a palavra quando rasgada, quando você tem a palavra sangrar, eu acho que ela nasce mais forte. Então, o período que eu mais vivi foi no período em que nós vivemos num luto eterno no nosso país, quando a presidente Dilma estava sendo impeachmentada. Foi um período que eu senti muito, porque eu não conseguia entender, primeiro, pelo que nós estávamos vivendo ali naquela época. Isso me doeu muito. Como mulher, eu senti muito a Dilma ser desrespeitada, então, como mulher, eu me compadeci, porque não há, você vê situações, era muito explícita a agressão que ela sofria da população, né? E aí eu comecei a escrever muito, e não posso dizer a foi na revolta, né? Então, transformar aquela angústia, aquela dor, aquela raiva em palavras sangradas, em palavras que não cabiam na poesia. Eu acho que quando a gente escreve, a gente derrama muito de nós ali naquela. Então, respondendo essa pergunta, acho que no momento de dores, de raiva, foi o momento mais escrevi. E o momento em quando nós tivemos a pandemia, que também foi algo que eu acabei escrevendo, não só poesia, mas alguns textos que não tinha como não se indignar com o que estávamos vivendo. Primeiro, luto, a tristeza, e por mim, mas que até por as pessoas sabem, era só algo que ia mais, que seguir em frente. Mas acho que também a gente poderia ter reduzido tanto, né? Então, na dor aí eu falo na highlight. No protesto, a minha poesia ainda nem em modo de protesto. Legal. E como poesia, jornalismo, design e fotografia se cruzam no dia a dia seu? Eu fiz jornalismo porque eu queria ser escritor. Eu pouco bem jornalismo porque eu queria ser escritor, mas acho que aí volta para o que a gente começou a falar lá na abertura sobre o que é ser escritor, né? Eu não vi uma possibilidade de publicar. Então, sempre muito difícil, muito caro. As editoras, o seu conteúdo não vende. Então, assim, o problema é o conteúdo que não vende. Então, o que vende tem que se adaptar, tem que se moldar a essas grandes editoras. E aí eu fui ser jornalista
sou jornalista porque eu queria ser escritora. Mesmo não entendendo que eu já era escritora. E aí eu me formei em jornalismo. E dentro do jornalismo eu me apaixonei pelo design, porque está tudo muito interligado. E vejo no design uma maneira de, por mais que eu faça algo que esteja relacionado ao corporativo, mas existe um toque artístico. Então, para eu produzir uma peça corporativa, eu tenho que pensar nesse tipo de coisa. Eu tenho que pensar em letras, em tipografias, em estilos. Então, tem arte ali também. E aí eu não fico tão distante. E a fotografia é o que eu respiro. Meu celular fica. Eu tenho que toda vez subir fotos para não ver, porque eu vejo um garoto lendo no metrô, eu vejo uma boa fotografia, eu vejo um pouco de poesia ali naquele retrato. O amanhecer, para mim, é poesia e fotografia, então tem como intercalar tudo isso. Não dá para distanciar. E conta pra gente um pouquinho sobre o Expresso. Ele nasceu de qual necessidade? Expressão pessoal, democratização da poesia ou resistência cultural? Eu posso dizer um pouco de tudo isso. Mas nasceu no meio da pandemia. Eu sempre gostei muito de ler poesia. Para mim, ler poesia é estar em contato com todos os sentimentos possíveis. E quando, no meio da pandemia, a gente conectei tantas pessoas também. O povo acabou dando casa. E eu conheci muitos escritores independentes nessa época. E principalmente pessoas não publicadas. Não publicados por emissoras grandes, não publicados independentes, mas publicados na internet. E nesse meio tempo, eu participei de muitos canais online. E eu lembro que as pessoas falavam que você tem que gravar. Você precisa gravar, você precisa colocar poesia no mundo. A poesia fica mais fácil, a gente consegue entender. E aí uma autora que era e coordenava esse canal online, a Maria, é uma artista independente de Salvador, quero deixar muito claro isso. Nós, artistas baianos, resistimos muito, porque o hype fica muito no Sudeste, né? E quando você é um artista independente na Bahia e que vai tentar em outros lugares, também você tem toda aquela distração que vem, mas você veio do Nordeste, mas você veio de Salvador, você veio de Porto Seguro, de Itamaraju, então tem muita. A gente sabe que tem essa ferida aí, esse distanciamento. E essa autora Maria Ávila, ela agora tem as produções independentes também. Então, tudo está no mundo pode ser. E aí eu pensei, outras autoras também apoiou isso no meio da live, né? Falei, tá bom. E aí, eu pensei, analisei e falei, vamos de expresso. E é expresso do café. Porque eu sou apaixonada por café e gosto de tomar café pensando em poesia. Eu não consigo distanciar. Eu amo café em todas as situações, mas eu não consigo distanciar o café da escrita. Eu não consigo distanciar o café da poesia. É um combustível. E então, nasceu nesse canal. E aí, para que amadurecendo a ideia, fui torrando o café pelo meio da torra. A gente conhece esse processo, né, Nilton, de colher, torrar, secar, torrar, moer. Então, ele veio naquele processo ali do café mesmo, voltado para o café. E foi a minha paixão em ler poesia. Eu gosto muito de ler poesia. É uma coisa que me faz bem. O formato do seu podcast é curto, já é uma adaptação a esse mundo acelerado que a gente está, que a gente vive? Não é uma adaptação. Mas
A ideia é uma poesia, né, por episódio, que é justamente para você ouvir, sentir e seguir. Enquanto você toma seu café ali, você escutar uma poesia, deixar um verso tocar você. Então, essa foi pensando nesse bem-estar. Deixar aquele sabor, um expresso curtinho ali que você tomou e seguiu para o dia. É aquela calmaria no meio da tempestade. Você está na correria, toma um expresso, dá aquela. Pedido que você faz ali no meio da correria, pede um café, não tomou, já é um minuto de paz. A ideia é justamente dessa questão de café mesmo, não nesse nosso novo ritmo, né? Que é muito mais acelerado. Né? Foi pensando na pausa. Na sua visão, hoje, antigamente, quando a gente queria referências sobre um profissional, a gente perguntava a alguém que já conhecia. Hoje isso mudou, hoje está meio confuso isso. Por exemplo, hoje a gente tem o bom profissional medido pelo nível de curtidas, medido pelo nível de seguidores. A gente fica até meio perdido se de fato ele é influenciador ou se é profissional, por exemplo, de medicina, na psicologia. Está meio confuso isso. Você acha que existe uma hierarquia invisível no país, principalmente, que define quem é artista ou não? Sim, muito disso. A gente já tem tanto que nós da arte foi definida por uma elite, né? Quem é artista, quem não é, quem pode ser artista, quem não pode, afastando todo mundo do conceito de arte, do conceito de cultura. É, hoje tem muito disso. Se você não tem 300 mil seguidores, fala, não é artista, que é isso? Como é que você vai de, é, compartilhar a sua poesia se você não tem seguidor? A minha editora, a Luna Guedes, que também é uma grande escritora, a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas olham números, não olham conteúdo. Você tem muitas pessoas que têm números, essa hierarquização de se você tem mais seguidores, se você tem menos seguidores, você está na parte diferente. E isso não conta que não some realmente aquele conteúdo, você tem que procurar. A gente não pode deixar que as pessoas defina que aquilo é arte ou não. Não pode deixar que é, essa elite literária, que os grandes críticos, fulano é um grande crítico literário. Você que consome arte, você pode ser um crítico literário, você pode gostar ou não gostar. Mas por que você não gostou? Não foi tocado daquele texto. Mas, nossa, mas como é que não tem um produto? Ele tem 300 mil seguidores. Não, mas a escrita não bateu comigo. A gente tem esse direito de gostar e não gostar de algo. E não é quem vai vir definir, quem define se somos grandes, não. É quem define se segurança, se nós vamos votar ou não. E a Luna geralmente fala muito disso, né? Ela fala assim, a gente consome poesia de quem a gente se sente tocado, de quem conversa com a gente. Porque a gente consome literatura de quem conversa. A escrita não é solitária. O ato de escrever, sim, mas o compartilhamento, não. Então, enquanto você compartilhou com 3 ou com 500 mil. E essa invisibilidade com os 3 ali, com os 1.000 seguidores, não tem seguidor, não presta, não tem conteúdo. Mas muitas vezes ele tem um conteúdo que vai te tocar, então você parar, ler e deixar de que as pessoas rotulem o que é o que não é. O brasileiro, ele é tido como uma pessoa
que não gosta de ler. Lê muito pouco, se lê muito pouco. E aí, em outra ponta, a gente tem a questão do analfabetismo funcional, que aqueles que conseguem ler não conseguem interpretar. Então, assim, a gente tem uma certo paradoxo nesse consumo. Hoje a gente está muito mais acostumado a consumir o que não presta do que, de fato, o que presta. E aí talvez É, explica essa quantidade nessa linha mais de seguidores de quem consome só coisas banais. vejo muito disso, viu, Newton? E principalmente, hoje a gente ganhou os influenciadores literários, né? Os TikTokers literários, né? Então, assim, muitas pessoas que não liam passaram a ler por conta dos livros hypados. E aí você meio que polariza também, né? Porque a gente só vai consumir determinado autor, a gente só vai consumir está sendo falado por fulano e ciclano. E isso verifica o consumismo desenfreado, temos que absorver realmente e é conteúdo de verdade. Xingando os outros setores nacionais, ou o nosso amigo aqui do lado, que escreve e a gente não consegue ver porque ele não está no hype, ele não está hypado, não tem aquela quantidade de seguidores. E muitas vezes esses conteúdos acabam sendo os conteúdos que vendem. Os conteúdos que foram tudo treinado. Não sei se seria muita palavra, mas domesticados ali para vender. E aí a gente acaba também criando essa tensão, porque um, a gente sabe que determinados livros não são consumidos porque está falando muito de política, está falando muito mimizento. E a gente está tratando da realidade do nosso país. Tem outros livros nacionais em que você tem histórias reais de mulheres que sofreram, de homens que sofreram, de pessoas que sofreram e são banidos, são censurados, né? E quando você vai levar esse livro ali para as pessoas, deixa eu ver se está no TikTok. É a primeira coisa que as pessoas falam. Então, a gente meio que polarizou de uma maneira errada, podendo trazer muito mais próximo da gente para consumir conteúdo de qualidade, não os conteúdos básicos. E como isso afeta, Suzana, a autoestima do artista independente? Porque ele vê tudo isso, quem é que sonha? Como manter esse sonho de levar a poesia real, a poesia bem escrita, tendo toda essa diversidade? Não quero romantizar o sofrimento, mas tentando a gente. Isso muitas vezes é sem dolorido. Não vou. Não, a gente escreve primeiro para a gente. Eu falo que quando a gente publica, a gente primeiro publica para a gente. E você vê muitos autores independentes, muitos escritores independentes que falam que escreve primeiro para eles. Porque quando a gente escreve com o nosso sentimento, com o nosso eu, a gente consegue desarmar e expor todo o sentimento ali. Quando você escreve pensando em venda, pensando em editoria, pensando em publicação, você já está escrevendo para que seja só lido e só vendido e não sentido. Então, quando alguém lê você e fala assim, nossa, era isso que eu estava sentindo, você conseguiu traduzir em poucas palavras aquilo, eu queria escrever isso. Valeu, já valeu, porque aquela pessoa vai ser a sua melhor editora, vai ser o seu melhor influenciador, vai ser o seu, como a pessoa nova de estar hoje em dia, né, o seu lover, né, tentando na internet. Então, assim, isso é muito bom. E ao mesmo tempo, ele não tem a oportunidade
não vai consumir tal material, porque quando existe um preconceito, né, um preconceito relacionado ao cinema independente, ao autor independente, ao artista independente. Ah, nossa, mas ele não é tão bom assim, lá na... Não vou contratá-lo para atuar em tal lugar. Sempre tem esse pensamento, ele faz muito trabalho de rua, não vale. Porque esquece-se a valorização da arte, realmente, e não da venda, não do capital, né? Na sua visão, a internet democratizou a arte ou apenas criou mais exclusão? Tem um pouco dos dois aí. Eu acho que é um meio a meio, assim, nessa situação. Porque quando a gente se encontra, artistas, aí eu faço a minha bolha, porque eu acabei me colocando nessa bolha enquanto estava independente, que eu tenho venho com o grupo, né, de artistas baianos, que tenho desde quando, antes de começar esse grande hype aí da internet. E aí, depois desse advento todo, aí a gente tem artistas de Mato Grosso, Brasília, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, então a gente estava conhecendo muita gente. Nesse aspecto, nós nos incluímos, porque a gente tinha uma publicação, fazia um post, comentava no blog, e aí a diretoria comentava, respondia, e você já criava um ato. Para nossa bolha funcionou muito bem e a gente acaba expandindo isso. Só que há também o outro lado em que só vou olhar o número de seguidores, só vou olhar se ele tem publicação, se ele publicou por qual editora. Nossa, ele publicou numa editora independente, mas que tem um nome a mais, que leva um pouco mais de capital no mercado. Então tem esse meio a meio, esse meio termo aí para os dois lados. Por um lado foi muito bom, porque muitas pessoas, aí eu falo por mim também, que assumiu mesmo o papel de escritor independente, de ter vivido ou não, de assumir o papel de arte mesmo, de produção de arte, independente de ter um livro, independente de ter peças de foto, de estar numa novela. Então, assim, isso foi muito bom, porque a gente se reconheceu ali. E, por outro lado, tem aquele processo do julgamento, do pré-julgamento, né? Não tem livro, então não vou te divulgar. Hoje a gente percebe o uso muito, talvez eu não vou falar exagerado, já faz parte do corpo, que é o celular. Antigamente as pessoas iam para a cama ou sentavam no sofá para ler um livro, né, quem gostava. Hoje é girar a tela ali para cima e para baixo nos vídeos curtos e na famosa dopamina que isso proporciona. Você acha hoje que tem excesso de artistas ou escassez de reconhecimento político-cultural? Eu vejo que tem, não é excesso de artista. Eu acho que tem características aí no nosso político cultural. Não dá pra, pode parecer tópico demais, mas não dá para viver em cultura, não dá para viver em arte. Nem é um tópico real. Porque a arte movimenta a economia. Um livro bem escrito movimenta a economia, seja numa tiragem menor, seja numa tiragem maior. Quando você tem uma gráfica, uma editora pequena que seja, você movimenta aquilo ali. E aí, quando você tem um artista que publica, que faz um show, ele também está movimentando a economia. Eu acho que não há excesso, há uma escassez de incentivos públicos para esses artistas, porque nós temos vários centros culturais, nós temos praça, Milton Nascimento, artista vai onde o povo está. Então, você está ali na internet porque as pessoas estão ali na internet. Mas a gente quer também falar ali na praça,
na praça nossa, na praça de Pórvora, na praça de Paraguaçu. A gente quer, nós queremos mais lugares públicos, nós precisamos mais lugares. Tem um projeto que eu participo que é independente à prefeitura daqui de São Bernardo, então, né, onde eu estou hoje, resido hoje, e fazemos uma roda de leitura com mulher. É voltada para é uma leitura para mulher. E a 18 mais. E nós temos mulheres de todas as idades, de todos os conhecimentos e de todas as conexões. Tem as pessoas que leem ali no tablet, eu leio no celular. Eu vou, não consegui pegar o livro printado, estava printado para você, porque a ideia de ir para a biblioteca é para circular esse livro, é uma biblioteca gratuita, ela é pública, então ela circular a leitura dentro do nosso município, dentro da nossa cidade, e do nosso círculo aqui do bairro, né? Tem mais de escritores também, que estão daqui da cidade, que estavam online. Então, nós saímos do online, nos conectamos online, saímos do online e estamos ali. Começou um grupo de jovens, que aí apareceram jovens leitores procurando artistas locais, e ficamos até por incentivo da bibliotecária. E aí nasceram escritores, nasceram leitores, nasceram muitos ilustradores. Então, o artista que estava ali eu fui reconhecido por um público que estava no presencial. Então, se nós tivéssemos muito mais incentivo da sociedade, do poder público em si, sairíamos muito mais ali daquela tela, esse excesso que a gente vê de artistas publicando, de artistas gravando vídeos e publicando poesia, e estaria muito mais ali ocupando os espaços públicos. Suzana, e como foi para você publicar seu livro na editora independente? Teve um investimento alto? Como foi? Conta para a gente um pouquinho. Bacana. Essa editora é a Cenário, Livros Artesanais. Começou num projeto antigo, que era justamente de um blog, muito convidada para comunicar de poesia. Nesse projeto dele, a Luna Guedes, que é a editora, você vai publicar um livro seu. Eu falei, ela falou, que você escreva e quer publicar um livro seu. Não teve um investimento para as tiragens, para a publicação. Então, é uma editora independente que analisou todos os meus livros que eu enviei para ela e tudo. Porque a gente já acompanhava há muito tempo. Fizemos o vídeo de algum dos primeiros livros que foi lançado, foi um projeto muito independente mesmo. Com publicações a marca da escrever ali, foi no ano de 2009, que nós nos conhecemos nos blogs, e então ela foi esse projeto piloto, ela começou a costurar livro e lançou essa editora e me convidou. Só que eu só lancei em 2021. De 2009 só vim para 2021. E aí eu enviei os meus inscritos para ela. Tem toda a seleção, todo o processo de curadoria, a gente vai colocar esse texto aqui, a gente vai colocar esse poema aqui, projeto de diagramação. E ela faz esse trabalho de costura nos livros, né? Então, você pode fazer o livro, você pode fazer o que for, ele não vai uma coisa bonita.
Ele não vai, não vai. Ele foi jeito justamente para você manusear mesmo, sem medo. E aí ela mesmo fez e lançou o livro. Eu tenho alguns exemplares, garanto que tenho alguns exemplares para vender, e ela vende pela leitora. Então, a gente faz, ela tem as publicações, tanto coletivas, com grupos coletivos, como autoras, também já publicaram pela leitura independente. E esse, que foram publicados por meios de sozinha, no caso, como protocolo. E aí, não tive um investimento altíssimo, não tive, você só pode lançar a partir de 1.000 tiragens. Por ser artesanal, nós temos um limite de 30 por edição. Então, são 30 livros de primeira edição. Vender os livros, você tem mais a segunda edição, e tem por tiragem de 30, porque ela costura tudo manualmente. Editoras independentes formam escritores que o mercado ignora? Tem escritores que o mercado ignora, e tem os escritores que o mercado fica buscando depois. Só que tem as editoras acabam querendo domá-los para a linguagem deles. Tem muito disso também. Mas tem muitos escritores que não deixam ser domados pelas editoras e acabam indo buscar suas publicações independentes. A gente sabe que num país polarizado como o nosso, você publicar certos assuntos, editoras não fazem vista grossa, né? Então, a gente, independente, a gente tem uma voz mais ativa, mais consolidada ali, não tem uma voz mascarada. Então, tem muitos autores independentes, e as editoras também não querem por isso. É possível viver de arte independente no Brasil? Seria bom se a gente pudesse ver de arte no Brasil, assim, seria muito bom. A gente acaba tendo a vida dupla, né? Você trabalha para você sustentar a sua própria arte. Você trabalha para poder viver de arte. O artista, ele não ele nasce artista, né? E não adianta. A arte vai buscar onde ele estiver. Seja, tem até uma autora independente, que é um pecado não lembrar o nome, mas irei trazer o nome depois para colocar na descrição, porque ela fala que quando você nasceu com a arte, ela vai te buscar, seja no escritório, seja na rua, onde você estiver, ela vai te buscar. Então, por mais que a gente, às vezes, apague um pouquinho, porque precisa pagar a conta, existir aí financeiramente, a gente dá um jeito de trabalhar para todos nós. Então, tem publicar, fazer pequenas publicações, pintar um quadro e vender na internet, vender na praça, no domingo, no dia que a Paulista é fechada, dar um jeito de driblar esse consumismo todo de viver de arte. Qual a importância dos editais públicos para a sobrevivência do artista? Sem dúvida, é fundamental para a gente, assim, porque a política pública que abraça os artistas. Então, quando a gente pensa, quando a gente entrega um projeto nosso, no edital, um livro nosso, no edital, e você conquista aquele edital ali, você consegue ter voz. Então, sempre é uma outra pessoa, você emprega um capista, pensando num livro, né? Você emprega um capista, um diagramador, você vai para a gráfica, então você gira a economia.
Então, assim, é de extrema importância para a gente, porque por mais que você esteja trabalhando em outro local, você vai também poder financiar a sua arte com aquele valor que você, quando você recebe o edital, você recebe o valor do que teria proposto ali. Então, você consegue viver daquele, em pequenas quantidades, em viver daquela arte. Você vai produzir, você vai ter um incentivo de produção. Muitos livros que nós temos na nossa biblioteca pública aqui, veio digital, veio da Lei Aldir Blanc, veio da Lei Paulo Gustavo, um dos projetos que salvou muita gente, não, um edital que salvou muito artista, foi da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc. Isso é essencial para a nossa existência sobrevivência. Não para. Porque você vai conseguir ter retorno. É um investimento do que o nosso poder público faz. Por que existe tanta resistência, principalmente nos últimos anos, a gente viu muito isso, quando se fala em financiamento público para a cultura. E aí eu gostaria de ouvir a opinião sua também sobre esses 2 últimos anos que a gente teve os filmes nacionais premiados. Ah, a gente, as pessoas falam muito do que não conseguem compreender, né? Então, quando você tem um edital aprovado, quando você tem uma lei de incentivo à cultura, então não consomem essa cultura, ou que consomem de uma maneira excessiva. Não pensar nada na Rouanet, por exemplo, que emprega tanta gente. Quando a gente tem um incentivo da lei Rouanet, tanto que a gente precisa concorrer, o quanto a gente precisa captar para conseguir aquele recurso. É extremamente importante para nós ser visto. Então, quando você incentiva a cultura, você incentiva conhecimento. A cultura não é aleatória. E quando as pessoas fecham os olhos, quando as pessoas repetem apenas o que os outros repetem, né? Político, representar, você está relatando a lei com a lei, chora porque a lei com a lei. E tem tantos artistas polarizados que recebem financiamento da lei com a lei e que fazem com que outras pessoas também gritam só porque é uma lei rouba, que nem isso que é aquilo. E a gente sabe que não é. É um investimento público, é um investimento cultural. E quando a nossa cultura é reconhecida, o nosso povo ele vive. Então, quando você tem 2 filmes brasileiros, a gente tem 2 anos muito festivos, tendo participação de cultura muito bom. Porque você tem sentido o seu país, você conhece o seu país. Nós saímos, aí vou voltar para o nosso tema, nós saímos desse hype roligiano, nós saímos desse hype eurocentrista, de cultura da boa consumida lá na fora. Não, cultura é muito boa consumida quando você investe nos seus artistas, quando você não liga artistas super conhecidos, ou você não liga da gente do interior da Bahia, do interior de São Paulo, a gente tem uma valorização brasileira, nacional, cultural e evolutiva do nosso país, da nossa língua, da nossa fala, da nossa poesia, da nossa arte. Porque a arte não é só aquele consumismo que obrigaram a gente a consumir. A arte que a gente vive. Eu falo muito mesmo que eu aprendi a amar a arte com a minha raiz. Eu aprendi a amar a arte com a cantiga de rosa da que minha mãe cantava, porque vinha da minha avó e vinha de pessoas que eram antes da minha avó. Então, isso tem que apoiar. Então, quando você tem um incentivo público
E quando você tem um governo que olha pelos seus artistas, sejam eles artistas super conhecidos e artistas que estão nascendo, você investe num país que aprende a ler, que aprende a conhecer o outro e que aprende a sentir que o mundo não é só aquela correria, você para e você respira. Eu acho que quando a gente investe no país, a gente também, para quem gosta, né, quando a gente investe em cultura, a gente investe em economia também. Muito bem, Suzana. Bate-papo espetacular contigo. É um prazer mesmo ter você aqui nesse papo, um papo franco, aberto e com ideias inovadoras e para frente sempre. A gente vai seguindo com esperança e com muita luta. Mas ainda não acabou. O que que conselho você deixa para quem escreve e se sente invisível? Continua escrevendo. Escreva para você. É, apresente para o seu amigo, apresente para o seu conhecido, para o desconhecido também. Publica. Publica na rede social. Ah, eu só tenho 300 seguidores. São aqueles 300 seguidores que vão ouvir, que vai vir um outro, que vem um outro. É o bom e o ai, está grande. O banheiro não tá bom, cara. A gente tá com essa fala, não, eu tô perdendo aquele livro. Não, ele não vai dizer, vai ter uma hora. A mesma coisa acontece quando você começa a expor os seus escritos. Você vai estar um artista, não pode estar grande. Aí você vai lá e olha. E aí você se conecta, porque a gente indica quem a gente gosta, quem a gente identifica. Então, assim, você não é invisível. Nós temos uma rede gigantesca de pessoas que estão nos olhando todos os dias. Não, escrever é um ato revolucionário. Viver de arte no nosso país é um ato revolucionário. Se sentir e escrever primeiro para você vai ser uma das melhores maneiras de você se conectar com o outro. Porque eu me conectei com muitos artistas pelo que eles escreviam para eles, mas ao mesmo tempo eu senti que era para mim. Então, não desista. Desculpa romantizar aquilo que é sofrimento, é o que é difícil. Não. Porque quando a gente precisa falar o que for, e quando a gente expande, quando a gente mostra, quando a gente vai para frente, tem outras pessoas que te lê, que te ouve e que vai acreditar. Eu gostaria de ouvir você sobre como o artista independente se sente quando, por exemplo, a gente tem duas produções nacionais que ganharam prêmios. O Ainda Estou Aqui, o ano passado, e o Agente Secreto, esse ano. Tá, é uma felicidade gigantesca, né? Você está no centro do que é considerado o bumbum de toda a arte, né? É o reino da arte. Então, você tem uma produção 100% brasileira, feita por pessoas brasileiras, por artistas brasileiros. A gente vê um ponto de esperança. E aí a gente pensa em tantos artistas independentes que participaram de editais, que levaram filmes, que levaram documentários para o mundo, que estão aqui no YouTube, que estão em outros canais. Você consegue ficar para respirar. Dá para respirar nesse mundo agitado. A gente consegue entender que não dá para viver sem arte. Se não fosse a arte na pandemia, nós tínhamos sucumbido. Foi a arte que nos salvou. Foi aquele livro que você achava que não ia ler que salvou. Foi uma poesia que você encontrou no meio do Instagram
E você nem sabe o nome do artista, mas aí você lembra que foi salvando. Então, assim, quando você vê o nosso cinema nacional, ele sempre reverenciado por uma academia que foi considerada inalcançável. É muito brasileiro, né? A gente tem nós temos um mar cultural, uma gama cultural, um dos referentes no nosso país. E aí você consegue entender que a arte nos basta. Que maravilha, Suzana. Um prazer ter você aqui. A gente está chegando no nosso final dessa conversa maravilhosa. Só tenho a te agradecer, dizer que o espaço está sempre aberto para quando você quiser aparecer, quando você lançar um novo livro, pode ficar à vontade. Aqui as portas estão abertas. Agradeço mesmo de coração você ter aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho da sua arte, da sua vida e da sua percepção de mundo, que é muito importante e com certeza nossos ouvintes vão curtir, vão se informar muito melhor com essas palavras suas. Mas passo para você deixar suas considerações finais com uma pergunta. E aí você pode ficar à vontade nessas considerações finais, pode ficar à vontade, pode dizer o que quiser. Mas vou deixar uma última pergunta. Se a arte não sustenta financeiramente, o que ela sustenta em você? É, eu vou te responder, eu vou te responder e depois eu quero muito agradecer também, mas é, a arte me faz sentir viva. É, a gente vive na correria aqui em São Paulo, né? A gente quer do interior da Bahia e vem para esse mundo gigantesco aqui, assim, para buscar outro tempo, para achar que as condições também são mais fáceis. E aí eu percebo que não é, que é difícil. A arte me dá esse respiro. Me conecta com as minhas raízes, me conecta com a minha casa, me conecta com o mar. E, e muito mais do que me conectar, ela faz com que eu não pare. Ela faz com que eu tenha voz. Porque a arte, além de ser bela, ela também ela é bonita. Ela é revolucionária. Então, meio da arte que eu expresso quem eu sou, com que eu estou indignada, com que eu preciso falar, com que eu preciso falar. A arte é meu grito, é minha força, é meu alimento. Então, não dá para. Se eu não consigo viver de arte, a arte é divina. Tá? Preciso que a arte vive para que eu me mantenha viva. Então, ela é o sangue que pulsa nas minhas veias, ela é a minha brisa suave, mas também são os meus dias tempestivos. Então, a arte é tudo isso para mim. E não dá para viver sem arte, não dá para viver sem cor, as coisas. Não dá para viver sem um toque leve do que é existir dentro de uma poesia. Então, acho que é mais ou menos. E é tudo isso para mim. E muito mais. Porque, além dessa conexão que eu tenho com os meus, com a minha história, com a minha trajetória, é a minha sobrevivência existencial. Então, se eu preciso gritar para o mundo, eu vou gritar a verdade, seja ela por poesia, seja ela por expressão, uma ilustração, um desenho forte, porque não dá
viver com essa propriedade novamente. Suzana, muito obrigado. Um forte abraço, tudo de bom para você. Que você siga na sua resistência e na sua perseverança sempre e tenha seus sonhos preservados e realizados. Obrigada. Eu que agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz pelo convite, porque eu já acompanho. Então, Papo de Azeite, eu tenho pessoas que falam com muito, tem assuntos que poderiam ter trabalhado, então, muito honrada. Eu falo bastante. Vi muita gente grande e assim, como que eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. Porque a gente precisa de impacto, né? Nós precisamos de impacto, como seu, para poder falar, para poder resistir. E pessoas que estão dispostas a nos ouvir e a espalhar essa mensagem, porque sozinho o artista não funciona. Sozinho o escritor não funciona. Então, são programas como o seu, são vozes como a sua também, que fazem ecoar as nossas vozes por aqui. Muito obrigado, Suzana. Um forte abraço. Aos nossos ouvintes que acompanhou esse bate-papo com Suzana, acompanha ela nas redes sociais, que ficou curioso. Vai lá, siga ela. A gente vai deixar aqui o Instagram. Vai conhecer um pouquinho dessa poesia. Curta, compartilhe, espalhe essa informação, espalhe esse papo. A todos vocês, muito obrigado. Uma boa noite. Fica na paz. Até o próximo episódio. Obrigada, boa noite.